Estamos de volta, esse é o programa Espaço Aberto. Eu converso hoje com 2 representantes do Embaixadores da Prevenção, com a Sandra Maria Saad, ela que foi a fundadora desse trabalho, e também com o presidente, Youssef Zaiden Filho. Sandra, eu queria que você contasse para a gente um pouco mais do livro. Você falou no bloco passado de uma primeira experiência baseada. Em que momento você se viu escrevendo literatura para a criança que fizesse ela refletir nesses pontos que são o foco de trabalho do Embaixadores? Quando foi que em nenhum isso momento despertou em você? Eu nunca imaginei que eu fosse escrever livro. Eu brinco nas minhas palestras dizendo que eu fiz educação física na Unicamp para emagrecer 10 quilos, né? E continuo 10 quilos fora do peso, escrevi livro, apresento o programa. Então, em nenhum momento. Todos os livros que eu escrevi foram realmente uma inspiração que não tem muita explicação lógica. Por mais que eu pegue a lógica, não consigo entender. Só que sempre baseado nas histórias dos meus filhos, né? Então, o primeiro deles foi a Escola do Moço no Portão, que eu contei, que fala de determinação. E o segundo chama 10 Horas e Muito Amor. Eu nunca vou esquecer, tinha acabado de ter um neném, meu primeiro filho, há 8 anos atrás, e fui para casa e não conseguia amamentar. E chorava, e chorava, e chorava. E aí toca a campainha. E a minha primeira visita, quem era? O Padre Haroldo. E aí, na hora que ele abriu a porta e ele viu eu chorando, ele olhou, começou a dar risada e falou assim, você está chorando no primeiro dia? Né? Calma. Você ainda vai chorar uns 18 anos, pelo menos, né? Você vai chorar quando ele fizer 14 anos e quiser usar droga, porque o álcool e ele vai querer usar. E eu fiquei tão brava com o Padre Haroldo, né? Porque era o momento de ele me animar, né? Não falar que você está chorando. E eu falei assim, padre, o que eu faço então para eu nunca chorar por ele usar droga? E aí ele me respondeu, 10 Olhos e Muito Amor. Eu nunca imaginei que fosse virar um livro infantil, mas o que ele quis dizer é o seguinte, presta atenção no teu filho, presta atenção nas emoções do seu filho. Se você conseguir isso, a possibilidade dele usar droga diminui muito. Né? E como eu tenho 2 filhos, eu vivo dizendo que eu tenho que ter 20 olhos. E 20 olhos muito distantes um do outro, porque a Gabriela, eu falo que é uma rosa lá em casa. Se eu não podar todos os dias, não vai florescer. E o Lucas é uma orquídea. Se eu não disser todos os dias que ela está muito bem formada, que você é bonita, não vai florescer. Isso até me fez criar e ser inspirada por um outro livro, que é A Mordida do Silvinho. O Lucas escuta, desde quando ele nasceu, que ele é muito sentimental. E ele escuta, filho, o homem chora, mas o homem chora e resolve, não fica chorando. Né? E a Gabriela escuta desde quando ela nasceu, há 5 anos, que ela é muito brava, porque ela é muito brava. Então, decidiu tirar a fralda com 2 anos, ela é decidida, ela é determinada. E ela gosta de bater. Então, assim, para ela resolver problema é na pancada, e para o Lucas é chorando. Então, como educadora e como mãe, eu falo, peraí, se eu quero educá-los de maneira integral e preventiva, eu tenho que dar um toque para eles que para de brigar e para de chorar. E aí, eles foram para a escola, esse livro chama Mordida do Silvinho, o Lucas começou a brigar com um amigo e no meio da discussão o menino empurrou o Silvinho, empurrou ele no chão e ele caiu no chão. E aí ele chegando em casa falou assim, mãe, você não acredita, na hora que eu caí no chão, eu fechei o olho e falei, eu não vou chorar, eu preciso resolver. Eu falei assim, sério filho, e o que você fez? Eu disse, mãe, você não vai acreditar. Fui na sala da Gabi e falei, Gabi, você que é brava, bate no Silvinho para mim. Muito bom, né? Muito. Boa solução. E olha que interessante, né? Como eles escutam absolutamente todas as mensagens. Então, se você é mãe e fuma perto do seu filho, qual é a mensagem que você está passando? Ou eu nunca vou usar essa coisa que minha mãe usa, ou eu vou usar essa coisa que minha mãe usa. Então, qual é a mensagem que você passa quando você discute com o marido, quando você discute com o pai? Tudo isso tem a ver, tudo isso está envolvido. Então, esses livrinhos são histórias verdadeiras, né? Que eu passei com as crianças. A outra é a Pelada Poderosa, esse eu falo da virtude da coragem. Eu estava tomando banho e a Gabriela queria tomar banho comigo. Eu falei assim, Gabi, a mamãe fala tanto de virtude, né? Uma delas é a justiça. Seja justa, a mamãe já está tomando banho. Para você tirar a roupa, filho, são 2 virtudes que estão em você, coragem e determinação. E eu acho que essa é a sacada dos pais. A gente tem que estimular isso neles, porque ela já sabe o que é coragem, o que é determinação, o que é justiça. E aí, ela começou a se empolgar e na hora que ela tentou tirar a roupa não conseguia, eu ainda virei e falei para ela, filha de padre, educada pelo Padre Haroldo, filhinha, pede ajuda do papai do céu, que ele ajuda. Né? E ela começou a tirar, de repente cai a roupa no chão, ela, mãe, consegui, e eu no banheiro, pelada poderosa. Na hora que eu fui abrir o box para ela entrar, eu falei assim, você tá vendo como o papai do céu ajuda? Ela olhou para mim e falou assim, mãe, que ele ajuda e muito, mas dessa vez quem tirou a roupa fui eu. E aí, Rafa, o que a gente fala nos embaixadores é isso, sabe? Para a gente mudar o mundo precisa da gente. Os pais estão preparados para isso, Sandra?
Alguns. Porque a gente fala de uma experiência sua, muito pessoal, de observar, né, os seus filhos, observar o que eles falam, como eles se comportam e tentar auxiliá-los na medida do possível para ser um ser humano melhor. Os pais estão dispostos a isso de uma forma geral? Eu vou te dar uma resposta que eu aprendi com o Padre Haroldo. Tudo que eu faço, que o Youssef não vai gostar, eu não fico pensando no resultado, Rafa. Eu não sei dessa entrevista que você está fazendo, o que vai mudar em você. E eu não posso impor uma mudança, mas eu posso expor. Eu posso dizer que está dando certo comigo. Eu posso dizer que está dando certo com as crianças. Quando eu lancei os 10 Olhos e Muito Amor, uma amiga minha chegou em mim e me falou exatamente esse teu comentário. Que lindo, mas eu sou gerente de uma multinacional. Como que eu vou ter 10 olhos e muito amor? E passou, eu falei assim, tenha para você prevenir o que você pode nessa sociedade maluca. E ela não entendeu nada. E eu sei que passou uns 2 meses, um amiguinho do Lucas foi em casa e eles conversando, e aí contaram a história do livro, né? E o menino perguntou assim, mas qual que é essa história dos 10 Olhos e Muito Amor? Aí ele falou assim, eu não entendi direito. A única coisa que eu entendi é que quando a gente tiver filho, se a gente não tiver 10 olhos, nós vamos ter muito problema. Então, o que aconteceu? A nova geração entendeu o livro, a minha amiga ainda não. E o problema é dela, Rafael. Eu não posso mudar ninguém, mas o que eu não posso é ficar omissa numa sociedade que reverencia o vício. É isso que não pode mais acontecer com a gente. A minha missão é de disseminar as virtudes. A tua como apresentadora e levando adiante um programa desse é de ter o que você faz. Cada vez mais gente falando do bem, cada vez mais organizações expondo os seus trabalhos. E uma hora vai contaminar, porque eu acho que esse é o grande plano divino. É a gente entender que Deus existe, mas quem tira a nossa roupa somos nós. Então, quem melhora o mundo somos nós, quem melhora a política somos nós, quem melhora a sociedade somos nós. Porque quem não acredita em Deus, por exemplo, se achar que ele vai descer aqui, quem não acredita vai achar que ele é o diabo. Então, não tem essa de Deus ou não é Deus, é você, vamos mudar. Ele ajuda, ele nos inspira, mas a mudança está em você. Vocês estão com uma estrutura de quantas pessoas para poder disseminar? Hoje nós temos uma funcionária e muitos voluntários. Se você me perguntar o que eu posso fazer para ser embaixadora da prevenção, eu te diria o seguinte: se entenda, conheça a ti mesmo, que é o nome do nosso programa, e descubra-se. Porque quando você se entender um ser humano melhor, você provavelmente vai estar mais vivenciando suas virtudes. Então, hoje nós temos registrado um funcionário e vários voluntários e pessoas que estão se identificando com o projeto. Então, os livros, nós não teve custo para a gente, foi a editora que adorou o projeto. Quem fez o site não teve custo, adorou o projeto e fez o site. O Youssef, que não está nos ajudando no planejamento estratégico de 3 em 3 anos, porque a gente realmente está planejando até 2072. Você aqui hoje nos dando a possibilidade de que as pessoas conheçam. Então, hoje a gente tem uma pessoa paga, mas nós temos uma estrutura que isso vai ao tempo se disseminando, né? A gente tem 3 anos de entidade. Nós começamos agora em 2011, finalzinho de 2011. Youssef, quais são os planos, você que se apaixonou pela ideia e agora assume em breve, né? Assume o quê? Em 2015 a presidência? Começa agora, né? 2015, para uma gestão de quanto tempo? 2 anos. 2 anos. Quais são as expectativas? O que você... Você já falou de uma meta aí. 3 anos. 3 anos, Está preparado? Estou preparado. Você falou de uma meta de 2070? E 2. E 2. Além da meta de atingir o máximo de pessoas possível nos próximos anos, o que você ainda imagina? Na verdade, nós temos 3 metas que são as mais importantes da entidade. A primeira, na verdade, é atingir esse número de pessoas, levar esse projeto ao número de pessoas. Nós temos uma segunda meta. O que é? Toda organização, seja ela com fins ou sem fins lucrativos, ela precisa financeiramente se suportar. Então, nós estamos pensando, a segunda meta é na sustentabilidade desse projeto, né? Esse projeto precisa ser autossustentável, porque hoje nós temos uma funcionária e temos alguns funcionários, alguns voluntários. Nós precisamos nos profissionalizar muito mais para poder levar esse projeto para o mundo. Por isso, nós precisamos de ajuda da sociedade para ajudar a mudar esse mundo. E nenhuma entidade, nada vive sem a questão financeira, né? Como que está hoje a questão de recursos? Vocês têm custos ou só para a elaboração do material, para a elaboração do projeto? Vocês têm a camiseta? Como que... Isso foi que tudo envolve custos de vocês voluntariado. Como a Sandra disse, as pessoas, empresas que nos ajudaram a fazer acontecer.
E a terceira meta nossa, sem sombra de dúvida, é ter pelo custo que nós fizemos, é ter esse resultado financeiro para poder levar isso. Então nós temos 3 grandes metas para em 3 anos estar levando esse projeto à frente. Primeiro é expandir esse projeto, outras escolas, não só escolas públicas, entidades públicas, mas escolas 6, né, particulares. Sandra, espaços que vocês atendem hoje. Nós temos projetos desde infantil de 0 até 16 anos, né? E também com os pais, né, para entenderem isso. E a segunda meta é pensar realmente na sustentabilidade, de como nós podemos fazer com que essa nossa, nem mais chamar de ONG nós queremos transformar isso numa empresa social. Porque a ONG parece que é uma coisa muito batida nesse país e não está muito legal. Então nós queremos transformar isso numa empresa social. O que é uma empresa social? Que traga esse produto, que leve esse produto para a sociedade, para uma grande mudança em prol da própria sociedade. Só que não tem fins lucrativos, lógico. E a terceira meta é ter esse recurso financeiro para que a gente possa realmente estar tendo essa sustentabilidade e atender esse público. Então, nesses 3 anos é exatamente conseguir fazer com que essa empresa social tenha uma estrutura que garanta para chegar até 2072, que forme a base agora. Precisamos formar essa base bem forte e sólida para conseguir atingir e continuar o projeto. E a aceitação do trabalho de vocês, Sandra? Quando vocês atuam numa escola particular, vocês que buscaram a escola ou a escola que os procurou pedindo uma intervenção, uma ajuda, enfim? Sempre nós que procuramos as escolas e quando você fala como elas entendem isso, né? É interessante que... A gente ouve assim, hoje vem aí a Embaixadores da Prevenção e eles vão dar uma palestra hoje do porquê que a gente não pode fumar. Agora, chega uma entidade que fala, a gente veio aqui para discutir o amor, a gente veio aqui para discutir... É muito mais gostoso, né? Aí acho que a escola pensa, não, peraí... Mas você sabe que, o que a gente fez? A gente bateu na porta dessas entidades, apresentamos o projeto e é impressionante, porque as 6 falaram, não tem como falar não. Primeiro porque a gente trabalha com criança, o nosso foco é criança de 3 a 6 anos e a gente faz contação de história, a gente conversa com as crianças sobre as virtudes, a gente faz dinâmicas corporais. E essa tua pergunta foi muito interessante porque é muito melhor. Talvez seja muito mais fácil na sociedade hoje você falar contra as drogas do que a favor do amor, né? Mas o que nós estamos fazendo um vídeo institucional do resultado do depoimento dessas organizações e teve um que me chocou muito, que era um satélite Íris, um lugar bem vulnerável socialmente, como ela falou no vídeo, e ela nasceu lá, a educadora nasceu lá. E o nosso trabalho despertou nela a coragem. E ela falou assim, a virtude que eu mais despertei com os embaixadores foi a coragem. E a coragem de todos os dias levantar de manhã e saber que eu tenho 95 crianças sob a minha tutela, que vão estar aqui comigo na creche, e que eu tenho que ser uma chave, uma pessoa que vai talvez mudar a realidade delas, que é a mesma que eu vivo. Ou seja, esgoto a céu aberto, um monte de dificuldade financeira, de matéria, de estrutura. Então isso é muito legal, foi um despertar, foi um florescer, porque a gente não vendeu coragem para ela, a gente não entregou coragem para ela. A gente falou assim, querida, tem coragem dentro e é isso que você tem que usar para você mudar o mundo. E o melhor dos embaixadores é que não tem essa de classe social, Rafaela, não tem isso. Quanto mais rico, mais virtude, quanto mais pobre, menos virtude. Não, simplesmente são 7 bilhões de pessoas que precisam entender suas virtudes. E não tem essa de nós somos mais virtuosos do que você. A gente está num processo de reflexão de que assim, se eu tenho uma escolha, eu vou usar isso para o bem ou para o mal. Eu vou escolher o caminho das virtudes, do lobo bom, ou eu vou alimentar o lobo mau, né? E a propósito dos embaixadores é começar a discutir na sociedade o seguinte, vamos alimentar o bom? Vamos fazer o bem? Vamos ter a prática do bem como um hábito em nossas vidas? E o que eu posso te dizer depois de 3 anos refletindo sobre isso é que virtude vicia. Eu nunca mais briguei com meu marido depois dos embaixadores, não consigo, porque eu reflito sobre a temperança, que é a virtude que mais me falta. E eu vejo que se eu refletir, eu consigo ter um diálogo com ele, que é a coisa que desata qualquer nó, né? Então, tendo um diálogo, então é tudo muito mais gostoso. E essa família que está tão perdida, que não era o meu caso, sempre vivi bem com ele, mas a família que está tão perdida vai se resgatando, entendeu? Pô, vamos ter paciência. Isso tudo é começar dos voluntários, né? Porque a gente fala assim, eu vou numa médica endocrinologista. Você chega na médica, ela é gorda. Aí você pensa, caramba, eu vim aqui para fazer uma dieta e a médica que está me oferecendo essa dieta é gorda. E aí eu me pergunto, vocês aderem voluntários para falar de paciência, de compaixão, de amor,
E a gente não está com isso o tempo todo aflorado na gente, né? No meio de tanta rotina, de tanta correria, de tanto problema, a gente está, com certeza, com outras coisas afloradas, e não a paciência. Como vocês tratam esses voluntários para que eles possam começar a despertar neles mesmos primeiro, para depois poder levar isso para frente? Formar uma nova geração de pessoas, né, que por meio de escolhas e hábitos saudáveis transforme o mundo num lugar melhor. Durante muito tempo, porque eu quero falar com o Bill Gates, eu achei que o mundo fosse 7 bilhões de pessoas. E aí eu percebi através de uma fala do Youssef, numa palestra em que é o meu mundo que conta. Então o que eu sinto, Rafael, é que de uma certa maneira que é metafísica, surreal, que não tem explicação lógica, a gente está atraindo as pessoas certas. As pessoas que estão mais se direcionando às virtudes do que aos vícios. São aquelas pessoas que já não suportam mais a sociedade como está. E entendem que junto com as crianças a gente vai ter que mudá-la. Então, se você me perguntar agora, nossa, tua voluntária foi embora, o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. A única coisa que eu sei te responder é o seguinte, vai chegar outra. A outra vai vir, e no momento certo. Então isso, para mim, que realmente, sendo educada por padres, eu sinto que isso é verdadeiramente a espiritualidade. Você sabe que a coisa certa vai acontecer no momento certo. E se aquela coisa não aconteceu, é porque não era aquele caminho. E quando você consegue entender suas virtudes, elas te deixam sustentadas o suficiente para você falar, calma, não é esse caminho, mas tem outro. Porque se você fala, calma, não é esse caminho, vou desistir, cadê tua virtude? A virtude, eu vi de um professor da Unicamp, também um voluntário, um amigo nosso, que quanto mais escuro o céu, mais forte brilha a estrela. É a mesma coisa nos embaixadores, nas virtudes e nessa proposta. Quanto mais problema, mais você entende suas virtudes. Aí você consegue entender a temperança, aí você consegue entender a coragem e a determinação de que você não vai desistir. Porque a gente tem uma sorte danada. Formar uma nova geração de pessoas que transformem o mundo num lugar melhor é o sonho de todo mundo hoje. Então, vai acontecer. A nossa esperança, Youssef, está só nessa nova geração? Ou a minha geração, que já está na casa dos 30, a geração de vocês ainda tem jeito? Ou a gente ainda vai conseguir só construir uma geração que está para surgir, que está surgindo para construir uma sociedade melhor? Ou a gente ainda pode mudar quem está por aí? Eu posso te dizer uma coisa, se Deus acredita no ser humano, quem somos nós para não acreditar? Se Ele não desistiu, nós não vamos desistir porque é possível. Se Ele que é o Criador, né, todo esse mundo, acredita, ainda não rompeu conosco, com certeza tem. É lógico que a gente está fazendo um trabalho para um mundo melhor e não é talvez nem aconteça agora, mas o mundo, se você estudar, pegar a filosofia que fala muito bem isso, desde a antiga Grécia e vem acompanhando, é uma mudança de pensamento, de comportamento humano. Né? E isso, o que nós vamos acrescentando? Ingredientes que vão ajudando essa evolução humana para uma coisa melhor e não para um pior, porque o pior, o que vai acontecer? Vai existir, vai extinguir, né, a própria raça humana. Então nós temos que fazer o quê? Fazer com que a raça humana olhar para isso, que ele desenvolva o que ele tem de bom. É aquela escolha, né, do que o índio falou. Ajude essa pessoa a escolher o lado bom da coisa, aquilo, alimentar o lado bom que ela tem. Com certeza, eu acho que todos nós temos esse lado bom. Seja idoso, seja jovem, seja criança, seja adolescente, seja qual for a sua idade, eu acho que sempre vai ter, você tem o seu lado bom. E a gente tem condições de ajudar a conseguir desenvolver isso. Obrigada, gente. Para quem se identificar aí com o projeto de vocês e quiser se envolver de alguma forma, é o site e o telefone que estão disponíveis. É isso, você que está nos assistindo, se identificou em algum momento aí com o trabalho dos embaixadores da prevenção, o site deles é embaixadoresdaprevenção.com.br, é isso mesmo, né, Sandra? E o telefone é o 19 30 37 83 38, é isso mesmo? Perfeito. E vocês também têm uma fanpage no Facebook que também é Embaixadores da Prevenção, já fica fácil de localizar, né? Eu conversei com o presidente da entidade, então, do Embaixadores da Prevenção, que é o Youssef Zaiden Filho, e com a Sandra Maria Saad, que é a fundadora desse trabalho todo. Gente, obrigado pela presença. Obrigado a você pela oportunidade. Voltem sempre no nosso espaço. Será um prazer. Esse foi o programa Espaço Aberto, nós ficamos por aqui, até o próximo programa.